Pessoal, professora Cláudia. Bom, eu venho conversar com vocês sobre uma realidade que atravessa o sistema de ensino brasileiro e que nós, assistentes sociais, não podemos ser indiferentes. Existem desigualdades que são estruturais na forma como o sistema de ensino brasileiro ele foi se constituindo. Atualmente, a gente pode dizer que algumas dualidades, alguns extremos, algumas dicotomias prevalecem quando a gente precisa pensar no sistema educacional. O público versus o privado, as disparidades entre as regiões, sobretudo o norte e nordeste versus sul e sudeste, e diferenças urbanas e rurais. Mas o que isso tem a ver com o trabalho do assistente social? Pessoal, nós estamos aqui dialogando sobre questões que atravessam o sistema educacional como um todo, que estão presentes até mesmo acima dessas dualidades. Mas a gente precisa entender que quando o nosso trabalho ele está organizado, ele não pode não considerar o contexto social, regional, socioeconômico, cultural das escolas onde estamos inseridos. Então, é importante você ter esse olhar, né, do tempo, do espaço, da região, para que você, ao construir a sua estratégia de atuação, você leve em consideração essa realidade e possa estar construindo estratégias de atuação assertivas. E é por isso que eu trago aqui alguns elementos para a gente pensar. Se a gente considera, por exemplo, o que diz, né, os dados do IBGE, né? Aqui não sou eu que estou falando, são dados estatísticos do último censo, estou falando, estou gravando agora em 2024, e esse censo aqui foi o último realizado, né? Divulgado agora pelo MEC. E a gente tem aí algumas disparidades que a gente precisa entender. Quando a gente fala, por exemplo, das taxas de matrícula e abandono escolar na matrícula pública, né, nas escolas públicas, que essa estão, tudo que está aqui em azul se refere às escolas públicas. A gente tem aqui o ensino fundamental, né, com uma taxa prevalente nas escolas públicas, tá? No ensino fundamental, prevalecendo, né, as maiores taxas de matrícula, por exemplo, estão nas escolas privadas, no ensino fundamental inicial, como também as matrículas privadas prevalecem no ensino fundamental já nos seus anos finais e prevalecem também no ensino médio nas privadas. Não tem aqui nenhum índice, tá, que vá prevalecer, tá, sobre a escola pública, da escola pública sobre a privada, não tem nenhum índice que vai prevalecer, tá? O que a gente tem aqui é que a gente está falando das escolas privadas, né, que absorvem um contingente que não é tão grande quanto das escolas públicas. As escolas públicas estão em maior número, obviamente, mas mesmo estando em maior número, não sobrepuja em nenhum índice as privadas, né? Então, as matrículas privadas prevalecem no ensino fundamental e prevalecem no ensino médio, embora as escolas privadas estejam em menor número que as públicas. Isso é um dado importante, certo? A gente tem aqui
Para as matrículas públicas, né, os azuis, prevalecendo uma inclusão das crianças no ensino fundamental e que vai reduzindo ao longo dos anos. Então, nas escolas públicas, tem uma forte entrada nos anos iniciais e depois vai caindo conforme avança as séries. Então, nos anos finais do ensino fundamental, já tem aqui uma perda de aluno e no ensino médio, uma grande perda de alunos. Mas se considerarmos as escolas públicas, tá? Vou mostrar aqui para vocês esse dado. Começa aqui, passa aqui e termina aqui, né? As escolas públicas. O mesmo acontece nas escolas privadas. Começa lá em cima nos anos iniciais, dá uma pequena e leve queda, ou seja, há uma tendência maior de quem está na escola privada de completar pelo menos o ensino fundamental e uma pequena margem, né, que sai também no ensino médio. Ou seja, quem começa no ensino privado por seus estudos tem a tendência de levá-lo até o ensino médio. Pessoal, esses são dados estatísticos, tá? Isso é para a gente pensar, né? A gente considerar muito essas situações aqui. Agora, se a gente tem, né, o abandono, a gente vai ver que ocorre aqui, ó, bem residual, um amarelo bem fraquinho, né? Tem abandono praticamente em maior número na privada. Lembrando que abandono é diferente de evasão, tá, pessoal? Porque a evasão ocorre, né, sem que ainda com a chance do aluno voltar, enquanto o abandono, né, tem aí uma maior taxa de escape mesmo, né? São esses que estão pagando, mas de repente tem a necessidade de se inserir no mundo do trabalho ou de ir até para a escola pública, né? Agora, você percebe que o abandono na escola privada, na escola pública, perdoe-me, você percebe que no ensino médio ele está muito maior, né? Ou seja, quem está na escola pública tem dois caminhos: ou vai para a privada no ensino médio, ou simplesmente para de estudar, né? Isso é um dado aí para a gente pensar. Então, pessoal, a gente tem aqui números seríssimos sobre essa realidade, né, que envolve as crianças e adolescentes quando se tratam de taxa de matrícula e abandono, né? Aparentemente, né, deixando aí um sinal bem grande, né, de que eu não coloquei aqui, por exemplo, os que não estão estudando, né, que estão fora realmente da escola, mas se considerar pelo abandono presente, tanto no público quanto no privado, a gente vai ter aí um grande número de alunos fora da escola. E agora, em relação ao ensino superior, eu vou gravar em outro vídeo para que a gente tenha aí mais entendimento específico de cada etapa da educação. Até lá!